Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Eu estou presente com o caríssimo Vanderlei Teixeira. Vanderlei, tudo bom? Oi. Vanderlei Teixeira do Chovendo Sapos. Ele está presente comigo para mais um capítulo do Arquivos Nicole Kidman. Esse episódio que estamos gravando é de número 44 e nós vamos voltar ali para o início da carreira de Nicole Kidman. O nosso último episódio compartilhado com vocês foi sobre Vietnã. E a gente vai falar sobre mais um projeto australiano da mesma época ali, que foi protagonizado pela Nicole Kidman. E também é do mesmo do diretor, que é o John Duigan, que trabalhou, na verdade, 3 vezes com ela. A terceira parceria foi com Flertando, Aprendendo a Viver. E o filme que a gente vai falar em questão é, na verdade, um filme televisivo no formato de média-metragem chamado Room to Move, que em português a gente poderia traduzir para Espaço para se Mover, ou algo assim. É, eu vou, eu vou ler aqui. É um filme, um telefilme, inclusive, que está disponível no YouTube gratuitamente e legalmente, que eu estou vendo aqui que foi The Australian Children's Television Foundation, Uhum. que foi responsável, né, pela publicação não, né, pela produção desse telefilme, e acho que foi a própria que também compartilhou há 2 anos no YouTube. E lá diz, né, que a sinopse do Room to Move é focada na Carol, interpretada pela Nicole Kidman, que é uma corredora treinada pelo próprio pai dia e noite. E aí, o filme foca em um momento que ela conhece uma nova aluna, que é Indy, uma adolescente rebelde, meio punk, e, e que quer assim, uma nova vida para si mesma, e que investe, e que ocupa, né, o tempo, e até mesmo para se refugiar um pouco da realidade da vida dela, sendo uma dançarina. E aí a Nicole, elas se tornam amigas, né? Embora em classe, em sala de aula a coisa fica meio distanciada entre as duas, porque a Indy é uma personagem, é uma garota muito perseguida ali pelos garotos, até pelas próprias professoras, por causa do estilo, do comportamento dela. Mas é uma amizade que faz a Carol, inclusive, refletir se de fato o sonho dela é investir todos os seus esforços em corridas, né? E aí, na própria descrição também do telefilme lá no YouTube, diz que o The Room to Move ele é o primeiro episódio de uma série de filmes televisivos que consiste em outras 7 histórias que compõem o, que juntos, né, meio que uma antologia chamada Isso Winners, daí. que é uma série que foi premiada, né, lá na Austrália, que apresenta a partir de lado cômico, científico, histórico e de realismo social, essas histórias que são desenvolvidas, que foram desenvolvidas na época por alguns dos roteiristas mais renomados, né, daquela indústria. E aí esse episódio do Room to Move, né, do Winners, ele foi exibido no dia 25 de abril de 1987. E a gente pode começar a nossa discussão, a nossa opinião, né, a respeito desse telefilme, Vanderlei. É, eu meio que descobri por acidente, né, que ele já estava disponível no YouTube. Eu falei, já que a gente viu o Vietnã, vamos engatar também o Room to Move, né, para discutir aqui no canal, antes que, sei lá, isso acabe saindo do ar, a gente não tenha mais É, acesso, né, que é super raríssimo, né, de encontrar, nunca foi lançado no Brasil e tudo mais. E aí é o nosso primeiro contato, então acho que a gente já pode partir daí por nossas impressões. Queria saber as suas primeiro. eu acho que tem.
eu acho que ele tem alguns aspectos da história que tem boas intenções, assim. Eu acho muito interessante essa coisa que eles colocam, principalmente na construção da personagem da Nicole, o que eles querem dizer com isso, né? Que é aquela garota que é uma atleta, que tem uma vida super regrada, super controlada, como a maior parte dos atletas tem, né? Tudo tudo é muito controlado, Não. tudo é principalmente a questão do pai, né, nessa criação, o pai funcionando ali como essa figura do treinador e tal. E como esse contato dela com essa garota faz ela despertar para outras coisas da vida e flexibilizar um pouco a vida dela, assim, né? Principalmente Uhum. ela sendo adolescente, ela se interessar por outra área, que é a dança, né? Eu acho bem interessante essa abordagem, esse approach, assim. Eu, eu senti uma Eu senti que o projeto, como um episódio de uma antologia de 50 minutos ou um média-metragem, eu acho que tem muito pouco tempo para explorar algumas coisas que o último parece semear, assim, sabe? Uhum. Exemplo, eu acho que tem uma tensão sexual entre as protagonistas que Não. é muito perceptível e que eu acho que o filme não explora. Eu acho que a própria questão do desenvolvimento da relação delas e da psicologia das duas individualmente também tem muito pouco espaço, muito pouco tempo para explorar essas questões. Então, acho Uhum. que, nesse sentido, essa proposta interessante que o filme apresenta, ele acaba não trazendo um resultado muito bom, porque a gente tem muito pouco tempo para explorar essa história. Não sei se você sentiu a mesma coisa, eu senti muito isso. Me desperta a atenção, mas tem Uhum. alguma coisa ali que eu sinto falta de mais tempo, assim, sabe? Uhum. Não sei. Particularmente falando, eu acho que ao que é proposto, ficou tudo bem resolvido assim, nesse tempo compacto, digamos assim, né, de menos de 50 minutos. Só que eu acho que é uma história, né, que tem umas sugestões que eu acho que tem um potencial para ir para um outro caminho, Sim, mas que acaba refém justamente desse formato televisivo ao qual ele está condenado. Eu acho que essa questão que você aborda sobre a sexualidade, eu também sinto bastante presente, assim, né, entre essas duas personagens, sim. porque Você tem insinuações, eu acho, de outros personagens sobre isso, né? Você tem. O filme, ele oferece algumas pistas disso, ele dá alguns caminhos, mas eu sinto que ele freia um pouquinho. Também não sei se é da questão do contexto de produção, coisa nesse sentido, né? assim, por exemplo, todas as vezes que a Angie ela é repreendida em sala de aula, e aí você pensa que a Carol ela vai intervir, né, de alguma maneira, porque ela já está conhecendo melhor a realidade daquela personagem, também é uma amiga dela. Sim. Eu acho que abre para essa possibilidade tanto de ela não querer se envolver, porque ela talvez tenha uma certa popularidade a zelar, né? E sempre tem aquela questão, né? Eu sou a atleta número um aqui dessa turma, Uhum. É, sim, também sou verdade. uma aluna exemplar, todos gostam de mim e eu não quero explicitar o meu envolvimento com essa outsider, Uhum. porque senão isso O vai conflito comprometer a dela, minha reputação. né? Mas Verdade. eu acho que também existe esse receio, né, inicial também para, sei lá, talvez não indicar também por esse lado que existe algum envolvimento além da mera amizade entre essas É, duas personagens, né? Só que eu acho que também é um caminho que talvez o Denis Dugan, né, eu acabei não é, ficando se ele mesmo roteirizou essa história, mas enfim, e acho que talvez não fosse nem do interesse deles se aprofundarem muito mais nisso, acho que até é, porque
Deve ser um. Acho que provavelmente É, seria controverso naquela é. época, né? Tratar Anos sobre 80, sexualidade. televisão. E para um programa que foi feito ali para esse público, como eu falei, né? Da Sim, Australian Children's é, Television Foundation, né? é. Então, eu acho que tem Mas isso, é né? muito. Eu assim, me senti assistindo. Se bem que não muda muito o cenário pro que a gente tá vendo agora, assim. Mas me Hum, senti assistindo, por exemplo, a telenovela das 20 horas, das 21 horas, dos anos 2000, assim. sim. Sei lá, mulheres apaixonadas que tinham um casal lésbico e E as só se coisas abraçava, era muito né? óbvio, assim, mas É, era aquela sugestão de se abraçar, de colocar a bandeirinha LGBT no quarto da personagem, mas nenhuma delas verbalizava a é, relação, não existia não existiam cenas em que as duas demonstravam um tipo de afeto, não se falava termos como namorado e tal. Eu me senti muito isso, tem alguma coisa que é meio represada assim, é. nesse filme. Acho que a minha referência é um pouco pior, assim, Vanderlei, que é algo que me incomoda muito no filme. Não que ele seja E, ruim, mas ele me mete muito aquelas dramatizações que existia, acho que no Telecurso 2000, sabe? ah, sim. É porque a estrutura Hum, do Room to Move é muito essa coisa de, sei lá, costurar situações, sabe? Não parece que tem sim, sim. uma narrativa que está indo por um curso natural, assim, É. sabe? É muito Ah, essa costura você de uma cena em que, sei lá, os personagens entram na sala, comentam alguma coisa e saem, já corta sim. para outro momento muito parecido, assim, de flagra, É, sabe? Muito, me parece mais uma simulação, assim, de uma dramatização de uma história que realmente que pretende ser contada, sabe? é. Mas aí é Ah, novamente, ele tá refém, né, dessa linguagem de televisão. sim. Acho que tem uma coisa de contexto e da época e como essas temáticas eram tratadas, como essas apresentações eram tratadas, e Uhum. ficar aquela coisa meio que no meio termo, uma indefinição, e nessa indefinição você não consegue muito bem criar uma coisa meio que, sei lá, consistente ou muito clara para as pessoas. Uhum. Nossa, aí ele lembra da trilha sonora também, bem da Hum, apresentação das apresentações de dança, né? É uma Sim. coisa realmente Eu bem. fiquei até os créditos, eu confesso que eu fiquei até os créditos. Eu Muito também. por conta do... É, e tem essa Mas. coisa interessante, assim, Uhum, da Nicole com esse personagem que é uma atleta e que é uma dançarina, né, dessa coisa da fisicalidade, que é uma coisa que ela explora, que ela, por exemplo, eu vejo ela manifestar muito esse desejo de fazer trabalhos nesse sentido. Por exemplo, no Moulin Rouge eu sinto nas declarações dela às vezes uma frustração por conta dela não ter conseguido fazer algumas propostas que o Baz Luhrmann pensou inicialmente de dança e tal, por conta daquele acidente que ela teve no set e tal. uhum, E como ela falou isso na época do. Ai, a The Prom, na época do The Prom da Netflix, né? Como ela falou, que ela teve, enfim, um número musical em que ela podia fazer alguma coisa de dança e tal. E aqui a gente tem ela explorando esse tipo de coisa aqui, né? Que eu é. acho uma coisa interessante. E é curioso também como de fato, né, ela era muito alta, assim, era até Gente, discrepante, né? Tem um era fora take da que ela tá curva. correndo, né, com outras atrizes e, nossa, ela até Sim. é E muito bem. nova, assim, era É, a diferença. Às vezes eu contrastando com pessoas mais velhas, que a mesma altura que ela, assim, pessoas mais é. novas. Era muito discrepante. Ela tava com 19 anos quando ela fez esse filme, né? Hum, Que ela nasceu em 67, 87, mas provavelmente foi gravado em 86, sim. ainda acho que provavelmente ela começou com 18 ou já completado 19 anos. Hum, Mas assim, acho que fora esse caráter assim de dramatização que é muito característico da televisão, eu falo, eu acho simpático assim.
Eu gosto das duas personagens. Da atriz que faz a amiga dela, eu gosto também dela na atuação. Eu tomei o nome dela, que é a Alissa Jane Cook. Mas eu até dei uma checada na filmografia, ela não fez nada assim depois. Hum, E eu acho assim que nesse curto espaço de tempo, eu acho que ele ao menos também contextualiza bem assim o, a discrepância em relação às realidades que elas vivem, né? Que a Carol tem esses pais que são regrados, que querem bem-estar, que oferecem uhum, aquele lar reconfortante. Inclusive, a mãe dela é feita outra vez por aquela é, Veronica Lang, né? Que é a mãe dela em Vietnã. Vietnã. E enquanto a Andy, ela não tem mãe, né? Meio Aparentemente. Aí disfuncional, né? é uma casa ali que só é habitado por figuras masculinas Uhum, e ela tem esse problema com os estudos, com o sono, porque ela não tem silêncio, ela não tem paz naquele ambiente, mas acho sim, que também não caricaturiza tanto essa situação, no sentido de. Eu acho que depois existe uma redenção ali, né? Eu acho que pro pai dela, né? Quando sim. ele meio que. Ah, deixa passar Ele aquela se situação, concilia né? Que com. elas são repreendidas ali, né, por Sim, policiais no parque, né, que elas estão à noite bebendo e tudo é. mais. E é, e aí eu quero abordar a questão do impacto que talvez o Unto Movie tenha para Nicole Kidman. Se ela lembra do. Acho que não, não, acho que trabalho especificamente não, mas eu acho que é mais essas relações que ela criou na Austrália nesses primeiros anos, né? O Uhum. John Dewey, assim, que é o trabalho a gente sabe como uma coisa puxa a outra, né? Você É, faz um trabalho com a pessoa e isso acaba te levando para outras coisas que certamente, por exemplo, teve alguma coisa aí no processo para levar a Vietnã, que acabou sendo um trabalho de projeção maior dela, que acabou levando ela para os Estados Unidos. Assim. Acho que é meio que essa construção. Assim. O projeto, especificamente, eu não vejo ser muito destacado, assim, mas eu acho que tem essa importância dessa história, né, da trajetória inicial dela, nos primeiros anos. não. Eu só não obtive dados se o Room to Move ele foi feito antes ou depois do Vietnã, né? Porque são dois Hum, projetos que foram produzidos no mesmo ano, e deixa eu ver aqui, eu tomei nota, né, da. eu pensei que um era de 85, o outro era de 87. Não, Vietnã, deixa eu ver se eu tomei notas aqui. É, não, é isso mesmo, ó, o Vietnã também é de 87, e o primeiro episódio foi exibido em 23 de fevereiro. Hum, Então, o Vietnã começou a ser exibido 2 meses antes sim. do Room to Movie ser exibido na TV Ah, australiana. então foi o contrário. Não, então, é que como o Vietnã é essa coisa longa de 10 episódios e tudo mais, Sim. talvez, não sei, ele tenha começado a ser produzido É, antes, aí, sei lá, no processo de pós-produção, de repente rolou esse projeto e a Nicole Kidman foi convidada a é, rodar o Room to Movie, mas também pode ter sido antes, né? Não, é. é difícil saber. É interessante E, acompanhar esse período da carreira da Nicole Kidman, que ela era, tipo, teen star, né? Que a gente eu, não tem, eu não cresci, eu não acompanhei a trajetória dela nesse sentido, assim, a gente desconhece esse trabalho, né? É interessante acompanhar essa outra história, né? Esse outro... ah. É uma pena assim que a gente sempre, né, quando aborda essa fase australiana da carreira dela, a gente tem uma dificuldade até para encontrar de encontrar. dados assim sobre a época, né? Porque eu queria até mesmo saber assim como que de repente ela era a popularidade dela na Austrália enquanto jovem, né? Enquanto Sim, adolescente, né? Que aí ela fez também Bicicletas Voadoras, né? O Bush Christmas tem aquela. Acho que também é um filme que tem, né, uma certa tradição lá, sim. mas
a gente não encontra muitos dados assim em relação à recepção e a tudo É, mais. E, infelizmente, em entrevistas, eu acho a Nicole Kidman aborda acho que muito mais a questão dessas parcerias iniciais, né, de é, conhecer Jenny Campion, de trabalhar George Miller, Felipe Noyce é, e aí depois já ir para Hollywood. é, Mas acho que é mas isso mesmo. Acho que em termos de influência, talvez seja é, mais esse aspecto mesmo das conexões, disso que você falou, né? De um projeto, talvez mesmo sem grande visibilidade, levar a outro que tenha mais, né? é. Então, Ela fez muita coisa nos anos 80. Você pega a filmografia dela, tem muito trabalho, né? é, Foi um período bem intenso, assim, acho que muito dessa construção. é. A gente vai fazer o possível para abordar todos. A gente já até que tá bem, né? A gente já fez Bush, É, Bicicletas Voadoras, Vietnã, Road to Movie agora. E eu acho que a gente fez mais algum também. Vamos ver aqui. Eu tô com a filmografia dela aberta. É, acho que foram esses Acho que mesmo. só, né? É. Tem o Bangkok Hilton, né, que a gente tá penando Eu pra... acho que é assim do que falta assim, ser abordado aqui no canal, né? No quadro Arquivos Nicole Kidman. Eu acho que esse é que eu tô mais curioso para assistir É, eu agora, né? também. Aí, claro, a gente também não falou de Terror a Bordo, né? Que é de Sim. 89, mas é um filme que nós já conhecemos, né? Assim como É, Flertando, e a gente vai abordá-los, mas acho que é desses filmes que ainda são esses projetos, na verdade, né? Que ainda a gente não teve acesso. Bangkok Hilton, eu acho que é o que eu tô mais curioso. também. Bom, Vanderlei, acho que a gente vai fazer um episódio mais compacto, porque, enfim, estamos falando também, né, de um filme mais compacto, digamos assim. Quero agradecer pela sua participação, fazer o convite para as pessoas conhecerem o Chovendo Sapos no YouTube, o Tem site. coisa nova lá, gente. Ele Tem coisa... mudou no Instagram também. Todos os links do Wanderlei estão na descrição do vídeo. E eu também vou tentar lembrar de compartilhar com vocês o link do Room to Movie aqui no YouTube. E também não se esqueçam de se inscrever no Cine Resenhas e acompanhem os episódios anteriores de Arquivos Nicole Kidman na playlist Vai, que vai aparecer no meio da tela. Obrigado, vai. pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente.